Oi, gente, boa noite. Olá, bem-vindos e bem-vindas. Boa noite, minha gente. Pessoas queridas, como vocês estão? Vamos chegando, vamos chegando. Ajustar aqui um pouquinho. Beatriz, Valmir, bem-vinda, bem-vindo. Tudo bem, gente? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Mais uma live maravilhosa nesta terça-feira fantástica, nessa temporada de Live com a Lau. Que bom a presença de vocês. E hoje também uma participação muito especial. Então aproveitem esse momento, compartilhem a live, convidem mais pessoas, estenda essa oportunidade desse bate-papo que nós teremos aqui. Que legal, vou esperar um pouquinho no Instagram avisar que nós estamos em direto, que nós estamos ao vivo. Me falem se vocês me veem, deixa eu me ajustar aqui, se vocês me veem bem, se o áudio tá bom, me falem alguma coisa. Josi, bem-vinda. E que legal. Vou molhar as palavras para que a gente inicie. Maravilha, maravilha, gente, que bom, tá tudo bom, áudio bom, imagem boa, então bora lá, vamos nessa, hoje, e a minha convidada já está aqui, olha que maravilha, nós vamos falar um pouquinho porque o tempo voa, né, mas vamos otimizar esse tempo também, vamos falar sobre a psicologia aplicada na imigração, que tema, e eu estou assim mega animada com essa conversa, porque a minha convidada é uma querida que eu conheci aqui em Portugal e vocês vão conhecê-la, porque eu já vou mandar o convite para ela agora, pra gente não perder tempo, porque tem muita coisa bacana. Se quiserem fazer alguma pergunta, pode fazer também aqui na nossa live. Eu tenho um monte de coisa para perguntar. Ei, Rodney, bem-vindo. Oi, Tudo bem? Grande Rodney, educador físico. A gente se formou junto. Facu, tudo bem? Bem-vindo. Dani, eu te oi, mandei o convite. Não sei se você recebeu aí, me fala alguma coisa. Não sei se eu tenho que mandar aqui. de novo. Vou mandar de novo. Você tá me vendo? Peraí. Não, né? Uhul! Pelo jeito não. Não tô te vendo. Mas você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Que estranho, né? E você me vê? Eu tô te vendo. Eita! Olha que estranho, porque para mim o convite não foi. Ô, Dani, você pode fazer a gentileza de sair? Ah, a Josi está dizendo que eu entrei. Eita! Você, Mas você você pode, por quer favor, entrar de novo? vamos fazer esse teste. Você sai, eu te chamo de novo, só para ver. A Dani já entrou, vamos ver aqui. Parará. Deixa eu ver aqui, gente. Pra gente tocar adiante. E agora? Ei! Agora deu certo? Agora sim. E você me vê? Eu estou te vendo. Aham. Ai, que bom, que bom. Bem-vinda, mamãe. Que Obrigada. linda. Que bom, Dani. Que bom te ver. Que bom, Vou te querida. ver também, viu? Que bom Muito poder conversar obrigada. assim mais simultâneo, né? É verdade. Muito obrigada pelo convite, ou melhor, pelo convite, por ter aceitado o meu convite, melhor dizendo. Tá E, certo. Eu e que eu quero agradeço já, pelo convite. nossa, eu quero assim, bom, agradecer as pessoas que estão aqui com a gente, que estão entrando na live, que estão compartilhando. Fique até o final, porque vai valer a pena. E agradecer muito, assim, porque a Dani viabilizou outras conexões que nós tivemos e vamos ter ainda aqui na live. Aham. Dani, muito obrigada, mesmo assim. Eu acho que é super bacana tudo isso, né? Essa gama de conhecimentos e essas conexões tão fantásticas que viabiliza tudo isso acontecer mundo afora, não só no Brasil, Sim. como mundo afora.
E nós tivemos, assim, muito recentemente, um membro da família, que é o marido, Aham. na A quarta-feira família tá em passada. peso aqui, né? Família, isso mesmo, isso mesmo. O Caio, que super agregou aqui, contribuiu e muito, com muitas informações, inspirações. Então, se você, porventura, não assistiu a live da quarta-feira, assista, porque vale a pena mesmo. Toda essa prática esportiva com a canoagem para a vida foi muito bom mesmo. Muito obrigada, Dani. Obrigada mesmo, viu? E, e agora a sua presença aqui, ó que beleza, né? E tá tudo bem aí com o bebê? Tá Tudo tudo bem, mamãe? certo por aqui. Só comentando um pouquinho disso que você falou, né? De viabilizar esses encontros, eu acho que a gente tem muita, assim, eu gosto muito dessa ideia de fazer pontes, né? Então, eu acho super legal quando a comunidade se une, se junta, troca contatos, né? Faz essa rede, porque no fim a gente está em minoria, né? Quando a gente está fora, então é bem importante, né? Essas trocas, essas conexões. E eu fiquei super feliz que eu vi várias pessoas conhecidas aí no seu projeto. Então, estou super feliz que deu certo, né? Que esses contatos aconteceram, que essas histórias estão sendo propagadas. Ai, Então, é que uma bom. honra para mim compartilhar, na verdade, né? Eu fico feliz. Que bom, Dani, muito obrigada, sou muito grata mesmo. E assim, eu tenho muitas perguntas, sei que não vai dar tempo, sei, mas eu vou tentar, sim, falar um pouquinho de pontos Aham. principais que eu considerei principais, mas muito, de forma muito humildemente falando. Uhum. Mas assim, a psicologia, como que entrou a escolha desse curso, o estudo tanto da psique quanto o ser humano como um todo, isso te despertou desde cedo? Algum familiar incentivou? Como que foi essa entrada aí, essa, da sua formação? Olha, essa pergunta é uma pergunta que eu nunca respondi assim, aqui nas redes. Muito legal, gostei. Ah, como que foi, né, que eu comecei? Ah, bom, eu não tive, na verdade, muitas inspirações ou referências, né, acadêmicas na minha família. Eu sou a primeira, na verdade, a ter formação acadêmica, né, da minha família, meus pais, meu irmão, alguns primos, mas assim vieram junto na mesma geração, né, que se formaram. Então, assim, somos a minha família vem de uma condição bem fora dos estudos, né? Vem da zona rural, da periferia, então a gente não tinha muito esse incentivo até dentro de casa para estudar. E quando eu escolhi psicologia, foi aquela coisa assim, tipo, tá, mas o que é isso, né? Nem sei o que é. Na verdade, a minha família nem fazia ideia muito do que se tratava. Era muito aquele estigma, né? Vai trabalhar com gente louca, né? Então tinha todos aqueles estigmas, assim, aqueles rótulos, né? Do que seria isso. Uma coisa totalmente desconhecida. É, mas o que aconteceu, né? Eu fui aluna bolsista no ensino médio de uma escola particular muito boa, assim, que me ajudou muito a abrir meus horizontes para essa questão acadêmica, né? De me ver dentro dessa possibilidade. E ali no ensino médio mesmo, né, como uma boa CDF que eu era, eu fui pesquisar as profissões, fiz aqueles testes vocacionais, e aí eu entendi que relações humanas era a minha área. E aí eu fui pesquisando essas áreas que tinham a ver com biologia, relações humanas e desenvolvimento humano e tudo mais, e cheguei na psicologia, né? Então eu diria assim que no segundo ano, acho que quase o terceiro ano do ensino médio, eu já tinha definido que ia ser psicologia. Peguei um livro lá sobre comportamento humano, bem CDF mesmo, e fui ler. Assim, eu não lembro se eu entendi bem o que estava escrito, mas eu achei muito interessante, curioso, né? Aquilo me abriu a curiosidade e achei bem interessante. E aí eu decidi por mim mesma, assim, que eu ia fazer psicologia. Ok, Então, a partir daquele momento, eu fui seguindo esse fluxo, né? Fui seguindo
interesse pessoal, né, que não veio de casa, não veio, né, mas veio ali da educação mesmo do ensino médio, né, e essa motivação também de ver o estudo como a Cláudia está falando que a educação salva vidas, é isso mesmo. De ver a educação como uma saída, né, de desenvolvimento pessoal, não só para mim, mas como também de crescimento para minha família mesmo, né, de fazer algo diferente, né, do que estava sendo feito, de como a gente poderia melhorar questões tanto econômicas, sociais, tantas questões, né, que a gente poderia falar aqui, mas a Sim, educação foi o meu caminho. O Caio que falou muito do bom. esporte, né? No meu caso, é a educação. Que bom, que bom. E justamente por falar em Caio, que é o esposo, as viagens, você é uma Uhum. apaixonada aí por viagem, é isso? Isso também, isso veio depois, né? O Ah, primeiro foi escolher a questão da graduação, do curso, né? De pensar numa carreira profissional. E depois que veio as viagens. As viagens surgiram, assim, depois que eu já estava na psicologia, estava ali no terceiro ano de faculdade, e surgiu uma oportunidade de trabalho, como se fosse o programa do Au Pair, sabe? Não sei se algumas pessoas conhecem, é um programa que você vai trabalhar de cuidadora de bebês para uma família que está em outro país. No meu caso, eu fui com uma família brasileira mesmo, não foi dentro de um programa de intercâmbio, mas fui fazendo essa função e consegui viver essa experiência internacional pela primeira vez para a América Central, um país totalmente diferente, fora da rota dos brasileiros, né? A Costa Rica, e foi ali uma experiência impressionante para mim, assim, que me abriu muito a mente, daí nessa parte mais global, né? Então, tem uma coisa da minha característica que é ser curiosa. Curiosa por natureza. E por isso os estudos entram muito nessa minha parte, né? De gostar de aprender, gostar de estudar. E aí as viagens vieram com uma curiosidade da experiência mesmo, né? Que é essa sensação de estar numa outra cultura, de aprender um outro idioma, de ver coisas diferentes, de, né, experimentar sabores diferentes, essa diversidade que a gente tem, né, no mundo. Então, a partir daquele momento, juntou essa minha curiosidade natural, né, com as viagens. E quando eu voltei, eu fiquei um semestre, né, lá. E quando eu voltei, eu fiquei então com essa vontade, esse desejo de querer mais, de querer viajar mais, de querer conhecer mais o mundo, entender daí como que outras culturas se relacionavam. Aí juntou tudo, né? Juntou como que o ser humano funciona, né? O que, que a gente, essa curiosidade que a minha da psicologia, com a questão da cultura, né? Por que, que as pessoas são tão diferentes? Por que, que a gente, né? Como é que a gente fala línguas diferentes? Como é que a gente pode se relacionar sendo diferentes? Né? E aí foi me abrindo essas perguntas junto ali, né, como estudante de psicologia, até que eu fui juntando as duas coisas e fui chegando próximo de uma área que estuda justamente esses pontos, né, que tem tudo a ver com a migração. sim. Então, a psicologia intercultural, transcultural, que estuda essas questões das relações entre culturas, o desenvolvimento humano em diferentes culturas, e ali a gente vai entendendo, né, esse funcionamento e também entra nos estudos da migração, que vai entender os processos de mudança, os processos psicológicos da mudança para uma nova cultura e os impactos, né, tudo que pode acontecer nessa experiência. Então, assim, eu fui e aí eu fui encaminhando para essa área de atuação que é hoje o que eu faço especificamente. Sim, fantástico, fantástico, extremamente necessária. Eu, como uma imigrante que sou, acredito que há uma necessidade, assim, mesmo das pessoas se permitirem.
saber que existe um atendimento como o seu, obviamente, uma profissional voltada para isso especificamente, que vai entender sobre tudo isso. Mas antes um pouquinho de entrar, nessas viagens que você fez, você já foi meio que direcionando, aproveitando, melhor dizendo, aproveitando, mas no sentido feliz da palavra, vamos dizer assim, Aham. aproveitando a estadia nos locais que você estava para já entender ali aquele território e fazer atendimento, tudo isso acontecia? Você otimizava? Conseguia otimizar tudo isso? Ou de repente era turista e só, ou não? Como que era, assim? Acho que depende do momento, né? Assim, depende da disponibilidade, não que eu fique raciocinando sobre isso o tempo inteiro, né? Aquela coisa, a gente entende tudo, mas não tá ali o tempo inteiro analisando, né, os contextos, os impactos. Eu venho de uma linha também dentro da psicologia, enquanto psicoterapeuta, que foca muito na experiência. E quando você está imerso na experiência, você não está ali analisando ela como se você fosse um observador. Você está ali como participante, né? Você está ali ativo no processo. Você faz parte dessa experiência e daí depois que você vive ela, você pode até parar para tirar ali algumas reflexões, alguns insights, entender, né, o que aconteceu, mas sempre nesse olhar de ser também parte do processo, né, e não só um analista que olha de longe e vê como as pessoas funcionam e assim por diante. Então, eu sou mais dessa linha de também me expor e viver a experiência, fazer parte dela e aí depois fazer essas reflexões. Então, todas as minhas viagens, eu diria que fazem parte dessa minha construção, né? Eu acho que se a sua pergunta é se eu já tinha interesse em usar as experiências de viagem para essa prática, sim, porque como eu comecei a viajar já estudando psicologia e logo em seguida eu já encontrei essa área de atuação, então praticamente todas as, né, assim, viagens que eu planejei, que eu organizei, que eu me dispus a vivenciar, né, que não foi por algum outro motivo específico, eu sempre fui me expondo com o interesse de ampliar minha bagagem cultural, né? De ampliar o meu repertório cultural, de realmente utilizar ela como uma experiência de vida e que eu poderia também refletir ou aprender, entender melhor aquela cultura. Então, eu já via com esse olhar mesmo de como é que deve ser, né? Esse processo de adaptação, de falar outro idioma, como é que é viver essa experiência, como é que é sentir tudo isso. Então, eu ia com essa abertura, né? Mas tudo muito natural, assim, sou parte do processo, mas com essa abertura e curiosidade. Tanto que a minha primeira mudança mesmo enquanto imigrante, né, enquanto uma pessoa que decidiu morar em outro país e ficar por tempo indeterminado, né, não só como intercâmbio, foi ir para Portugal a primeira vez. Então eu realmente desfiz tudo que eu tinha, né, minha casa no Brasil, meu apartamento, desmontei tudo e fui para Portugal porque eu estava determinada a ser uma psicóloga intercultural, olha só. Né? Então, assim, eu vou viver essa experiência também na pele, né? Não só ouvir as pessoas, não só estudar a teoria, mas eu quero ir para sentir realmente, para entender, né, a complexidade que é essa experiência. E então, é sempre essa curiosidade, né? Eu acho que isso foi o que me motivou a sair do Brasil, deu mais confiança para sair do Brasil, fazer uma imigração a primeira vez, a segunda vez também, só que aí eu gostei, né? E aí a gente gosta, e o fato de gostar, né, de estar no meio dessa diversidade, faz com que a gente vá ficando. Então, realmente eu gosto muito desse contexto.
dessa diversidade, dessas trocas, né, de conhecer outros lugares. E o trabalho, a minha clínica, ela também se construiu dentro de um formato onde eu pudesse juntar, né, essas questões. Então, atender as pessoas que eu atendo hoje também é muito interessante nesse aspecto de poder estar com elas em outras partes do mundo, mesmo sem eu estar lá, né? De alguma forma, eu também preciso me deslocar, mesmo que seja mentalmente com ela no momento da sessão, eu estou me deslocando com ela, estou vivendo também um pouco daquele lugar, estou também ali junto com ela, entendendo aquela experiência. Então, uma clínica para imigrantes com esse foco também cultural, ela tem esse aspecto, né, de a gente estar juntos ali, entendendo aquele contexto. Sim, sim, maravilha. Dani, só para não perder assim o ponto que você mencionou, eu não queria interromper a sua fala, mas você mencionou aí que nós somos todos diferentes e tal, e é isso. Nós, assim, precisamos parar de falar que nós somos iguais. Tem pessoas que nós somos todos iguais. Não, nós somos diferentes e as diferenças precisam ser respeitadas, as Uhum, diferenças precisam ser vivenciadas. E acho que respeito é uma palavra uhum, muito que cabe muito nessa questão. Mas assim, você teve, por exemplo, experiência é, com refugiados ou não? São pessoas, de repente, assim, que optaram pela imigração, não foram forçados a uma imigração, melhor dizendo, né? Estudantes, o público em si, o público como um todo, melhor dizendo, que você atende, ou que chega mais fácil para você, são parecidos assim, ou são públicos distintos, mais homem, mais mulher, tem criança, como que é isso, assim? uhum. Um pouquinho, né, então, da minha clínica, assim, primeiro que ela é online, né, só para contextualizar para o pessoal entender. Então, eu atendo pessoas de vários lugares, vários continentes diferentes do mundo, né? Todos são brasileiros, né? Todos são brasileiros. Eu acho importante dizer isso porque é onde é importante assim, um profissional que faz atendimento psicológico que ele tenha uma sensibilidade muito grande da cultura da pessoa que ele está atendendo. Então, atualmente eu atendo pessoas brasileiras por conta de ser ali, né, a nossa cultura em comum, né? Não que eu não pudesse atender outras pessoas, mas que exige uma preparação específica para atender uma população de uma outra cultura, né? Então, no meu caso, eu ainda tenho esse recorte, né? Pretendo ampliar no futuro, mas no momento esse recorte. Então, atendo pessoas migrantes brasileiras, já atendi pessoas em vários continentes diferentes, né? Então, América do Norte, Europa, pessoas na Ásia, Oceania ali, Austrália, pessoas que estão na África. Então, tem ali algumas diferenças. Quando eu vou atender essas pessoas, eu preciso entender um pouco daquele lugar. Então, eu tenho que ter essa abertura e curiosidade de aprender também sobre aquele lugar. Então, se eu atender uma pessoa que está na África, eu preciso entender um pouco mais, né, desse continente, eu preciso entender do país, um pouquinho do país que ela está ali, pelo menos para conseguir entender o contexto, para saber o que é que ela está vivenciando, se o que ela está sentindo tem a ver com o contexto que ela está, ou se é uma questão mesmo apenas interna. Então, a gente faz bastante essa separação, né? Porque a gente está entendendo que ela está em relação com um contexto de adaptação muito intenso, né? A gente precisa separar o que é dela e o que é de fora que está interferindo ali, emocionalmente. Então, acaba que eu aprendo muito também sobre as diferenças entre os países, né? Sobre as culturas. O maior público que eu atendo é feminino. Hoje em dia ainda temos muita procura do público feminino para psicoterapia, né? Ainda a procura dos homens não é tão grande. A minha rede, na verdade, ela por muito tempo, assim, ela foi focada para mulheres. Então, eu fazia rodas de conversa, cafés virtuais,
E as mulheres sempre foram que vieram muito até mim com facilidade, né? Eu acho que tem também uma questão de você, de posicionamento, né? De identificação. Então, atender mulheres imigrantes sempre foi o meu maior público. Não que eu não atenda homens, mas eles são a minoria dentro do meu espaço da clínica. Também tem um espaço de atendimento para adolescentes. Como o atendimento é online, é um pouco mais difícil adaptar esse atendimento para as crianças. Não que não seria possível, mas ele exige mais né, todo um processo ali de estrutura mesmo, né, e até mesmo da criança para conseguir interagir online. Então, geralmente, criança a gente encaminha para os presenciais, atendimentos presenciais, e adolescentes, né, por volta da faixa dos 14, 15 anos para cima, a gente já consegue fazer um bom atendimento, um bom trabalho, se é uma pessoa, né, que bem comunicativa, se sente confortável, consigo acompanhar também. Então, não é também o meu público principal, como eu disse, a maioria são atendimentos individuais para as mulheres, mas às vezes eu até atendo também esse público. Acho que eu respondi tudo, né? Faltou alguma coisa? E assim, o estado pandêmico que nós vivemos, que nós vivemos anteriormente, você sentiu assim um aumento nos atendimentos, porque sabemos que mexeu muito com a saúde mental de todas as pessoas, e não quero aqui dizer que eu acredito que realmente o mundo todo, de uma forma ou de outra, uns mais ou menos, tiveram pessoas que souberam lidar com isso, outras não. Mas, sobretudo, acredito que levou-nos a um autoconhecimento meio que forçado até, né? Mas, assim, o teu atendimento, ele teve, assim, não, significa, não necessariamente de volume, mas os casos, talvez, o motivo ali, a pessoa, sei lá, não estou conseguindo lidar com esse desconhecido, Sim. algo nesse sentido. Eu atendi, quando eu comecei esse projeto do trabalho online, foi na época da pandemia, acho que é importante falar isso, né? Porque foi um momento realmente que as pessoas se viram impossibilitadas de buscar ajuda presencial, né? Até mesmo quando tinha na cidade, né? Vamos pensar, você está em Portugal, em Lisboa, isso, nessa região de Lisboa. Então a gente tem muitos profissionais presenciais, mas na pandemia as pessoas não podiam, né, ir até os consultórios presenciais. Então foi um momento de necessidade, eu acho, né, da população, principalmente a população migrante, de buscar uma ajuda online, né? Então foi nesse momento que o meu projeto começou também. E eu atendi muitos casos, né, que tinham a ver com a pandemia, nesse período, porque em alguns países as restrições eram tão grandes, né, que a pessoa ficava realmente isolada em casa vários dias, né, sem poder conversar com ninguém. E aí, se a gente pensar, a rede de apoio do migrante já é pequena, né? Então, assim, a família já é pequena. E aí você não poder nem ver essas pessoas. Então, foi um momento bem desafiador, eu diria assim, emocionalmente, para muitos imigrantes, né, bem difíceis, principalmente também a questão de trabalho, porque daí na pandemia muitos ficaram sem trabalho, né, muitos ficaram desempregados, então aumentou bastante o nível de estresse, ansiedade, né, de preocupações, além da questão do Covid, né? Então, assim, as consequências do contexto elas aumentaram bastante e o atendimento psicológico, acho que nesse momento era fundamental realmente. E ter um espaço Sim. que você pode ter disputa, né, no momento que você está tão solitário, né, não pode nem sair de casa e tudo mais, é super importante. Então, acho que a gente fez um trabalho assim, tentou, né, ajudar o maior número de pessoas possíveis. Eu fiz nesse momento também muitos grupos virtuais, né, de cafés, encontros para que as pessoas pudessem confraternizar ali, fazer novos amigos, mesmo que fossem virtuais, né, para poder trocar. Então,
desenvolvi bastante nessa parte assim de criar espaços sociais também, sabe? Que bom, Entre as mulheres imigrantes brasileiras. que bom, Dani. E mesmo nessa, legal, na padaria. Sim, é Legal. verdade, Vânia. A Vânia está contando essa experiência. Foi muito legal mesmo. Esse foi um dos espaços que eu criei quando eu estava aí na Europa, né? Presencial, o que também para mim foi uma experiência muito, muito legal, Vânia. Porque como praticamente toda a estrutura do meu trabalho é online, encontrar as pessoas presencialmente e ter essa troca também é muito gostoso, né? Poder dar um abraço de verdade, né? Conversar presencialmente ali, ter essa troca, foi realmente muito enriquecedor. E a gente marcou ali com as mulheres da região de Dublin, ali da Irlanda, né? Eu estava morando na Irlanda do Norte nesse período. E a gente conseguiu se reunir. Estávamos tipo umas 15 mulheres, foi muito bom. Bom, muito bom, que bacana. E assim, nessa complexidade que envolve o ser humano, algo em comum, especificamente os imigrantes, assim, alguma queixa, algum trauma, algo em comum, você fala, realmente uma certa porcentagem aí dos meus atendimentos ou das situações são semelhantes, algo em comum ali que acontece, ou são distintos, cada caso é um caso? Cada caso é um caso, não tem como não ser psicólogo e não falar isso, né? Cada caso é um caso. Mas, assim, de modo geral, né, o que eu posso te dizer é que a imigração é um tanto ansiogênica, né? A pessoa fica, a ansiedade é um dos principais sintomas ali, no sentido mesmo de viver o desconhecido, né? Então, assim, é muito difícil quem nunca imigrou, quem imigrou e nunca se sentiu ansioso ou inseguro, desconfortável com uma adaptação, porque é um solo totalmente diferente, desconhecido. Você não tem tanto suporte, tanta rede de apoio, você perde suas referências, né? Então, eu diria assim que a ansiedade é um dos principais, eu não quero dizer sintoma, mas sentimentos, né? Uma das principais emoções que vem para atendimento e que leva, às vezes, um tempo para a pessoa conseguir se sentir mesmo assim, tranquila, relaxada, sabe? Então, um exemplo assim prático para a gente entender, né? Normalmente, quando você chega, vem essa ansiedade que não necessariamente é ruim, porque você tem ali 300 mil coisas para fazer, então aquela lista gigante, né, do imigrante para resolver. Então é óbvio, é quase assim, é impossível você não entrar num estado de ter que resolver problemas, né? Resolver situações. E ali você pode sentir sim uma ansiedade maior do que se você estivesse no seu lugar de conforto, né? Onde você não precisa resolver nada, onde está tudo certo, você só existe. Não é o Sim. caso dos imigrantes, né? Não dá só para chegar e existir. Tem que tirar o documento, tem que ir lá no Conselho X, tem que resolver o aluguel da casa, tem que arrumar emprego, tem que aprender o idioma, tem que entender aquela cultura. Né? São tantas coisas, né, que você tem que estar à frente, que a ansiedade acaba sendo até um processo natural da experiência, né? Não, acho que não necessariamente se torna uma patologia, né? Mas é um processo natural. Começa a se tornar algo psicopatológico quando isso começa a entrar no nível que a pessoa se desestabiliza, né? E ela não consegue nem executar essas tarefas que seriam parte do processo, né? Do aprendizado, de recomeçar a vida naquele país, mas ela começa a ter outros problemas, né? Outros sintomas, né? Outras situações que vêm junto no pacote, né? Aí uma fica deprimido, enfim, o negócio começa a se generalizar, né?
poderia dizer assim. E aí a pessoa começa a ter pânico, começa a ficar um nível de estresse muito alto, enfim, começa a ter outras situações juntas, tão desconfortáveis, que daí pode sim, a longo prazo, isso pode sim se transformar num transtorno, mas seria a longo prazo, né? Sim. Também a gente, aí por isso que eu falei, cada caso é um caso, porque daí a gente tem que ver, né, se a pessoa ela já tinha essa sensibilidade, a ansiedade antes de fazer a mudança, como que ela era, né, na sua zona de conforto. Se já é uma pessoa, já tem uma tendência a ser ansiosa, talvez numa mudança dessa tão intensa, né? Pode ser que ela tenha mais ansiedade do que outras, né? Então a gente Uhum. vai analisando cada caso assim dentro desse aspecto. O que seria normal da experiência, o que já não está dentro desse natural, né? E que pode trazer prejuízos para ela. Então é difícil dizer assim, a ter uma certeza, né? Preciso ver cada pessoa, como que é a história de vida dela, né? Como que ela se sente Sim. nesse sentido. Você acha, Dani, que ainda estamos aí em 2024? Você acha que ainda há Uhum. muita resistência para ir em busca do atendimento? Talvez a pessoa ali reconhecer que precisa desse amparo, desse auxílio, reconhecer em si mesmo. De repente, assim, tá lá com a vida daquele jeito, por conta de todos esses fatores que você Uhum. mencionou: insegurança, o desconhecido, ansiedade, relações como um todo. E Uhum. assim, precisa buscar ajuda, mas ainda há uma resistência. Você já citou um pouquinho aí dos homens, que esperamos Uhum. que isso mude, esperamos que isso mude, que realmente esses Uhum. homens de fato vão em busca aí de um auxílio. Eu digo auxílio, mas não Uhum. é. Como que se fala? De um atendimento? Vão em busca. É assim que se Sim, fala? Ok. De uma auxílio, ajuda, procurar ajuda, buscar ajuda, né? De qualquer buscar forma. ajuda. E Uhum. você acha que ainda há uma resistência, ainda há as Sim. pessoas, psicólogo, porque, gente, isso precisa ficar para trás. Chega, né? Então, Lau, mas realmente existe algumas resistências, né? Não é um processo fácil. Para muitas pessoas, buscar ajuda é sinal de fraqueza, né? Infelizmente é visto dessa forma. Então, a pessoa já, ela já está se sentindo vulnerável e aí, para ela assumir essa vulnerabilidade, né? Buscar essa ajuda assumir essa vulnerabilidade. Então, é estar exposto ainda mais, né? E aí, esse processo que a gente tem, né, que a gente foi construído, na verdade, né? É isso que a gente está desconstruindo, de que a gente é forte, mas a gente também é humano, né? Sim. Então, é humanizar, eu acho, nós mesmos, para acolher essas vulnerabilidades, acho bem importante, para que a gente consiga entender, né? Acho que aqui eu posso receber um acolhimento. Tá tudo bem, né? Eu não sou uma pessoa fraca. Se eu aceitar um acolhimento, se eu aceitar, né, o auxílio de um profissional, o espaço de escuta de um profissional, é, esse tipo de vulnerabilidade não é uma vulnerabilidade negativa, né? Então Uhum. é uma desconstrução, acho muito desse conceito que a gente tem do que é ser uma pessoa forte, sabe? E que dá conta de tudo. E principalmente na migração, porque a maioria das pessoas que migram são pessoas que geralmente elas já saem do seu país de origem, porque elas já são pessoas que se veem resilientes, porque senão ela nem ia sair, né? É verdade. Então, né? Então, assim, e como ela já se vê resiliente, então, eu aguento, então eu vou. Né? É uma coragem também nesse sentido de eu aguento, eu vou dar conta. E aí, durante o processo, né, desse eu aguento, ela realmente quer aguentar, né? Ela quer dar conta de tudo. Mas
pode ser que em algum momento seja bem importante esse espaço de cuidado. E aí eu falar que preciso disso é como dizer que eu não estou dando conta, né? Que eu vim, falei que ia dar conta, que eu ia conquistar tudo, né? Os sonhos e tudo que eu queria, e agora não estou conseguindo. Então, muitas pessoas vêm com essa percepção de que se eu procurar ajuda, quer dizer, eu estou assumindo, né? Que eu não fui capaz o suficiente de recomeçar essa vida, não sou um fracassado, né? Sou assim, tem muitos desses rótulos, né, negativos e que eu acho que afasta o imigrante de procurar essa ajuda, sabe? É quase que ele coloca essa capa de guerreiro, né? E aí ele precisa resolver tudo. E eu também já me senti assim nas minhas experiências de migração. E acho importante falar isso. Porque realmente a gente vem com essa coragem, essa energia, essa vontade de fazer dar certo. E a gente quer resolver. Mas foi para mim também muito importante entender a complexidade dessa experiência, o tamanho que ela é, né? Assim, o tanto de coisa, e entender que eu poderia também pedir ajuda. Né? E no meu caso, como profissional da saúde, eu me cobrava ainda mais, né? De que, principalmente eu, né, que trabalho com isso, vou pedir ajuda? Como assim, né? Mas sim, a gente precisa humanizar, porque essa experiência ela é complexa e a gente vai precisar de aceitar ajuda muitas vezes, seja por uma questão jurídica, seja por uma questão psicológica, seja por uma questão social mesmo, de integração, seja de professores para ajudar no desenvolvimento do idioma, enfim, tantas situações, né? Sim. E acho que humanizar o imigrante nesse sentido, de que aceitar essas redes de apoio de ajuda, na verdade, é poder aceitar o seu próprio crescimento. Certeza. Porque sozinho a gente não vai dar conta de nadar, né? Como tá no meio do oceano querendo vencer o oceano inteiro, né? Dentro de um novo país, é essa sensação, sozinho, sem relações, sem conexões. O processo vai ser muito mais desafiador, muito mais lento. Né? Então, Sim. aceitar essas redes de apoio é fundamental. Eu brinco que Certo. a gente precisa de uma aldeia inteira, né, para ajudar o imigrante a crescer. Eu mudo um pouquinho as palavras daquele provérbio africano, que do mesmo jeito que a gente precisa de uma aldeia para criar uma criança, né, a gente precisa também de uma aldeia para se fortalecer enquanto imigrante, que alcança aí os seus potenciais e se sente bem, Perfeito. né, nessa vida nova. Não dá para ir sozinho. Perfeito. A sua colocação já vem de encontro com a minha próxima pergunta, que é assim. Vamos falar pouco. Já, o próximo item já vai ser rede de apoio, mas assim, para você, o que você considera os principais fatores que contribuem para uma imigração, na verdade, uma adaptação bem sucedida dos imigrantes? Assim, talvez baixar um pouco a expectativa, porque tem muitas promessas, e aí a pessoa sai do país achando que assim, agora vou enriquecer ali naquele país, não falo idioma, mas vou assim mesmo, enriquecer, porque o fator financeiro é um fator motivador, mas é um fator muito perigoso, muito É, perigoso. é, E então, assim, para uma adaptação bem sucedida com relação à cultura, respeitar esse diferente, nós estamos chegando, precisamos respeitar tudo isso. Porém, às vezes não temos o respeito de quem está no país, não é? O tal acolhimento ele é muito bonito, são palavras, papel. é uma frase muito bonita, mas assim, isso às vezes não é uma realidade. Aqui em Portugal acontece muito preconceito, racismo, xenofobia. Em outros países, não sei porque não estou lá, não fui, mas aqui eu sei porque é aqui que eu vivo. Então, isso é ainda muito complicado. E isso, assim, para a saúde mental é extremamente nocivo. Sim. Assim, eu gostaria de dar uma resposta
bem daquela do tipo, a fórmula do sucesso é essa. Eu gostaria, viu? Seria mais fácil dar essa receita de bolo. Eu também gostaria de ter recebido essa receita, na verdade, sabe? Mas infelizmente não existe, né? Sendo bem realista, né? Bem longe daquelas, né? Disso que a gente vê aí de sendo divulgado nos blogs, internet da vida. A migração é um processo extremamente complexo, só que ninguém é obrigado a saber disso antes, né? Eu estudo essa área, então hoje eu entendo dessa forma. E por isso que eu também entendo que falar assim, a fórmula do sucesso para uma imigração bem-sucedida é muito perigoso, porque pode se criar, né, justamente isso que você falou da expectativa, esse ideal de que se eu seguir esses passos, vai dar certo. Mas o que é dar certo? Né? Tem tantas coisas que podem acontecer, como você disse, o acolhimento do país, como o país me vê enquanto uma pessoa estrangeira, como que são as regras desse país, como que eu vou me sentir com aquela cultura, coisas que a gente às vezes não para perceber, né? Ou não para pensar antes de ir. É assim, o quanto que realmente eu estou disponível para mudar a minha identidade, para aprender, né, uma coisa nova, quanto que eu estou disponível para lidar também com os meus processos de lutos, né? Como é que vai ser essa experiência de não ter a minha família, não ter a rede de apoio? São processos que a gente vivencia na experiência que, assim, infelizmente não dá para saber antes de viver, né? Então é preciso, é algo muito prático, é preciso às vezes experienciar, mas é possível pensar um pouquinho antes, se for possível, o quanto que assim, o quanto que a gente pode estar aberto, né? O quanto que eu estou disponível para viver tudo isso. E talvez se a gente tivesse essa orientação um pouquinho antes da mudança, acho que talvez iria um pouco mais consciente. Mas quando a gente já está na experiência, né, e do que fazer para ter o sucesso, eu diria que primeiro de tudo é respeitar o seu processo, é respeitar o seu tempo de aprendizado, é respeitar o seu tempo de adaptação, sem comparação. Acho que principalmente dentro das comunidades, né? A gente tem muito essas comparações, porque fulano em um ano falou o idioma tal. O ciclano em um ano comprou uma casa nova, comprou a casa própria. São tantas realidades, né, dentro da migração, são tantas diversidades de pessoas, né? São tantas histórias que a gente pode se inspirar. Eu gosto muito de olhar por esse lado, de se inspirar, mas nunca se comparar, porque cada pessoa vai ter um recorte, vai ter ali os seus contatos, vai ter as suas facilidades e dificuldades. Então, olhar para si mesmo e focar no seu percurso, eu acho que não é uma fórmula, né? Mas é um jeito de caminhar dentro dessa complexidade toda. Como eu falei, esse oceano a gente vai se lançar, né? E aí a gente poder nadar conforme o nosso ritmo. E as coisas vão acontecendo e até mesmo ir se percebendo, né? Então, uma outra coisa seria o autoconhecimento e essa autopercepção de ir percebendo como é que você está se sentindo no seu percurso. Né? Porque uma coisa é eu falar, eu acho que eu dou conta de ficar longe da minha família, né, de origem, da minha família do Brasil. Isso não vai ser problema. Outra coisa é ficar de fato sem essa família nos momentos difíceis, nos momentos de comemoração, nos momentos de celebração. Então, como é que eu estou me sentindo? Até mesmo no falecimento, né? No falecimento. Isso são coisas que a
a gente não pensa antes, porque não dá, nem tudo dá para pensar, né? Mas que na experiência a gente pode sim ter essa autopercepção, ter essa abertura para o autoconhecimento e se questionar. Faz sentido para mim vivenciar isso realmente? Quanto que isso vale a pena? Acho que é uma pergunta que todo imigrante já se fez em algum momento, mas é uma pergunta necessária, né? Então, o quanto que isso que eu estou vivendo está alinhado com os meus valores, né? O quanto que perder essas experiências com a minha família de origem faz sentido por estar vivendo aqui, quais são os ganhos, né, que ainda me fazem continuar aqui. E assim eu sempre coloco como uma balancinha, né? As minhas clientes às vezes já podem ter, quem estiver aqui e já podem estar ouvindo, né? E podem ter ouvido eu falar. Que é como uma balancinha. A gente tem o migrante tem uma balancinha. Tem hora que pende para um lado, tem hora que pende para outro, tem hora que está equilibrada. E assim a gente vai medindo o nosso grau de satisfação com essa vida, né? De estar morando fora. E a gente vai olhando para esse autoconhecimento, né? Com essa sinceridade conosco mesmo e vai entendendo até que ponto faz sentido, né? Viver tudo isso, quais são os ganhos, e aí eu vou direcionando a minha rota. Então, Sim, não é sim, uma fórmula, mas é um caminhar, sabe? É um processo, eu diria que é um jeito de transitar nesse processo que é o tornar-se imigrante, né? O construir uma vida no outro país. Você tem que se acompanhar, sim, porque perfeito. senão a gente se perde nessas fórmulas, né? Nesses Sim, montes né, de referenciais externos e esquece de se perceber. E aí a gente pode adoecer porque a gente está tentando seguir um caminho do outro, né? E não o sim, nosso. E o do sim. outro é dele, né? Ele dá conta do que ele pode. A gente precisa olhar do nosso, né? O que a gente dá conta. Sim. Na verdade, nós estamos tendo aqui um atendimento, gente, tá? Essa live Me inspirei, desculpa. fantástico, olha, Dani, Dani, Dani. E assim, teve um evento que nós participamos aqui, nós, eu e meu marido, por conta da aula de capoeira que ele dá aula de capoeira aqui no projeto, e estava presente a secretária até então, que agora já mudou, mas a secretária de Estado de Igualdade e Migrações. E no Uhum, pronunciamento dela, ela falou algo muito interessante que foi assim: por que o ser humano emigra, né? Ela falou assim: uhum, porque nós nascemos livres. Eu achei fantástica essa colocação, porque nós temos o direito de ir e vir. Isso está sim. na Constituição, inclusive. E isso, assim, precisa ser respeitado. Uhum, Agora, bom, essa é a colocação. Agora sim, para onde caminha a, o teu, a psicologia voltada aí para a imigração? Porque o fluxo migratório uhum. ele tá todo vapor. Seja Sempre, por né? opção das pessoas, É, seja questões, infelizmente, questões uhum, de guerra que está acontecendo, questões, enfim, políticas e tudo mais, mundo sim. afora. E para onde caminha, assim? Isso é comum as pessoas hoje, de repente, buscarem, encontrarem. Onde as pessoas podem encontrar o seu atendimento? Dani, divulga aí, fala, gente, só vem, vambora, e tô aqui, vai lá, divulga aí o teu trabalho. Vamos por partes, então, pode ser, Lau? Eu não me perdi Pode. também. Assim, essa fala que você trouxe, né, eu acho muito legal, porque dá esse direito que é humano, né? Na verdade, é verbalizar um direito que é humano, faz parte da nossa história como raça humana, né? Como, assim, nós migramos, isso faz parte realmente, né, do ser humano. E quem desenvolveu as fronteiras fomos nós também, né? Que delimitamos ali quem pode, quem não pode ir e vir. Então foi também um acordo, né, social, um lugar ali onde a gente foi construindo essas fronteiras. Mas o natural mesmo é que a gente transite. Isso
é parte da nossa biologia, né? Vamos pensar assim. Os animais fazem isso. Então, esse é o ponto, né? Migrar é um direito humano porque entra muito nessas questões, né? De fazer parte da nossa experiência, né? Como pessoas no mundo, né? Desde toda a nossa história. Mas entra também num ponto daí que já entram questões políticas juntos, que é entender essas questões das fronteiras, né? Que aí nesse lugar a gente tem que dialogar. Então, quem é que tem o direito, né? E aí que entra, por isso que entra muito a importante para o migrante entender essas questões políticas, porque a partir do momento que ele se apropria desse direito, ele está também de alguma forma se colocando nesse lugar onde ele vai ter que lidar com essa diversidade que pode ou não aceitá-lo, né, naquele lugar. Então, aí que começam as dificuldades, né, que tem a ver com as fronteiras, tem a ver com a nossa identidade, né, a gente só existe porque tem um documento dizendo que eu sou Daniele, né, senão eu não seria Daniele, né, o meu passaporte é o que dá ao meu direito, digamos assim. Então, a gente acaba que entende que vai ficando mais complexo, né, esse processo da migração, porque vai entrando nessas áreas. Então, eu sou livre, mas até que, né, tenha ali uma barreira, uma fronteira, né, as regras sociais. E a gente precisa discutir sobre isso, então, né, e entender ali o que está, como isso funciona. Então, eu diria que é bem importante para o migrante entender, né, os direitos e os deveres também, mas principalmente os direitos, para conseguir lidar com isso, né, para conseguir se colocar, se posicionar, reivindicar o seu espaço, né, o que ele tem mesmo de direito ali naquele território, para conseguir dialogar, para que ele seja visto, né, como um ser humano completo e não como algo faltante, né? Você não pertence, você não está aqui. Então, eu diria que a migração ela tem muito esse aspecto também. Aí a outra parte do que você perguntou sobre essa questão do fluxo migratório. Eu posso te dizer, assim, o meu trabalho hoje é para pessoas imigrantes voluntárias. E isso é bem importante deixar claro, porque as necessidades dessa população que migra voluntariamente, elas são diferentes das populações que migram forçado, né? Que realmente elas não queriam sair, não queriam deixar a sua zona de conforto, o seu país de origem, e elas são forçadas por alguma situação, guerras, né, políticas, enfim, tantas situações que a gente poderia dizer. E aí seria um outro tipo de atendimento, um outro tipo de discussão, um outro tipo de clínica, um outro tipo de olhar. Eu já convivi com pessoas refugiadas, por exemplo, estudei com elas, tenho colegas refugiados, mas o meu trabalho é para migrantes brasileiros voluntários. Então, isso é importante dizer. E pelo fato de ser voluntário, a discussão é outra, né? Por exemplo, essa questão de ter ali o direito de migrar, mas também uma certa responsabilidade, né, de ter escolhido para viver esse processo. Sim. Então, a gente trabalha muito com essa autonomia de escolha, né? Porque nós temos um país para voltar. Acho que no começo da live alguém perguntou como eu me senti quando eu voltei, é isso? Foi, minha irmã perguntou, até passou a pergunta, eu não voltei. Passou. Como foi o sentimento de voltar para o Brasil, conhecer os países? Então, o sentimento é esse. Eu tenho um país para voltar. E isso é um grande privilégio, né? Então, assim, você poder ter esse direito de escolher voltar para o seu país de origem, voltar para a sua rede de apoio, isso é um grande privilégio, né? Principalmente quando você
sente que não tem barreiras ali, né, que te impediam. Então, eu imigrei por escolha e retornei por escolha e posso imigrar por escolha de novo, né, os projetos futuros. Porque esse detalhe da escolha, ele é bem importante quando a gente vai entender, né, a questão da migração e como ela impacta o nosso emocional. É diferente, muito diferente de escutar uma pessoa que ela não escolheu sair e ela não pode, de jeito nenhum, independente de como ela é tratada, o que, que ela tem acesso no outro país, ela não tem para onde voltar. Ela tem que aceitar aquilo que está ali. Então, o sentimento, né, as emoções, os impactos emocionais são muito diferentes. Então, acho que entra bastante nessa área aí. Então, o meu trabalho hoje é com a clínica psicológica para imigrantes, na modalidade online, imigrantes brasileiros voluntários, que eu tenho a honra de ouvir e acompanhar tantas histórias. E trabalhar muito essa parte de empoderamento também, né? Que é o fato de você escolher construir a sua vida, né? No outro lugar, porque você tem essa autonomia e também, às vezes, de poder refletir, né? Se voltar também não é a melhor opção, né? Se voltar também faz sentido. Já acompanhei muitas pessoas no retorno para o Brasil, né? Não só eu vivi essa experiência, mas eu acompanhei outras pessoas no retorno ao Brasil e que ficaram super bem no Brasil e que, né, entenderam que naquela fase da vida ela fazia sentido e isso emocionalmente foi muito positivo. Então, meu trabalho não é a gente seguir a fórmula do sucesso, do imigrante bem-sucedido, que vai dar tudo certo, né? Meu trabalho é potencializar essa autonomia de escolha, oferecer esse cuidado emocional, psicológico e ajudar a pessoa a seguir o caminho que faz mais sentido para ela de vida, né? De qualidade de vida, de autoconhecimento e facilitar esse processo dela ficar naquele país ou não, né? Então eu trabalho muito com essa questão cultural, de integração também, mas que fizesse sentido para ela, né? Senão a gente vai ter um outro caminho. Então a gente está transitando por essas áreas, assim. Maravilha, Dani. E, menina, o tempo voou. Me Boa fala mesmo. uma, melhor, fala pra gente aqui já caminhando para o finalzinho, a tua experiência agora, além de psicóloga, nesse voltado, né, para imigrações aplicada, psicologia aplicada à imigração, agora mamãe. Como está tudo Ah, isso? Como sim. está a saúde mental da sua mamãe? A expectativa? Como que tá? Olha, eu acho que o melhor treinamento para maternidade é ser imigrante antes de ser mãe. Ah! Eu acho, viu? Essa é a minha conclusão. Eu tô de 8 meses, né? E foi essa conclusão que eu tirei. Porque lidar com o desconhecido, né? Viver adaptações, se reinventar, mudar, né? Mudar de vida, de identidade, aceitar coisas que estão fora do nosso controle, viver esse presente, o fluxo, e seguir o fluxo, né? Do movimento da experiência. Isso é ser imigrante, né? E isso é ser mãe também, né? Muito bom, muito Então bom. eu acredito que a imigração ela me amadureceu muito para lidar com tudo isso. Teve muitas dificuldades, tive muitas dores também, né? Não tem como viver esse processo e passar ileso por algumas coisas, né? Que estão fora do nosso controle. E eu acho que tudo isso me fortaleceu, né? Hoje eu vejo dessa forma para lidar com outras experiências da vida e que também exigem essa mesma resiliência, essa mesma aceitação, né? Esse mesmo enfrentamento. Então, no momento eu estou muito bem, assim, vivendo essa experiência a cada dia o seu momento, curtindo bastante, desfrutando, sabe, dessa experiência nova, né, da maternidade, da gestação, estudando sobre o parto.
E é tudo muito gostoso, tudo muito novo, é uma coisa nova. E como uma boa imigrante, coisa nova, tem que gostar de coisa nova, né? Então, estamos aí numa viagem diferente. Eu e o papai Caio. Ai, que Ele está bom. curtindo bastante também, então a gente está bem, assim, se sentindo muito otimista, né? Muito, desfrutando Que bastante dessa bom. fase. Que bom, Dani. Eu tenho acompanhado nas suas redes sociais, assim, esses momentos e muito Uhum. feliz, assim, e tudo com certeza vai correr muito bem. E brevemente lá vai ele do ladinho, lá e vocês nas viagens. Com certeza. Eu, depois, né, que você aprende, né, que dá para viver em diferentes lugares, que você gosta de estar em contato com essas diferenças, que você vê o lado bom disso, né? Você consegue desfrutar o lado bom disso. É difícil ficar, né, parado, assim. É difícil deixar de, né? Eu brinco aqui em casa. A gente não é difícil desviver as coisas, né? Desver as coisas, desviver as coisas. Então, nada do que porque daí a gente começa a lembrar. Uma pizza não é só uma pizza, né? É uma memória afetiva da Itália, né? O bacalhau não é só bacalhau, né? É a receita de bacalhau que eu aprendi com a minha amiga portuguesa, sabe assim? Tipo, Incrível as as memórias. coisas elas começam a ter, né, outros sabores, né, outros Sim. significados. Isso é muito gostoso. Então acaba fazendo parte já da nossa identidade. Então nós dois, né, como o Caio viveu até mais do que eu morando fora, né? Você viu a história dele. Então, assim, é difícil para a gente falar só de uma referência, de um lugar, né? Porque a gente já teve contato ali com tantas outras referências, com tantos outros jeitos, né? E sabores, e enfim, que eu acho que vai ser um bebezinho bem aventureiro também. É. Muito bom, muito bom. E quem sabe, de repente, colocar essas experiências todas num livro, gente. Sei lá, vocês dois, muita história para contar. Tem algumas. A gente está começando ainda, né? A gente está É verdade, começando são ainda. jovens, então, né? Tá começando. Olha, Tem tem muita. bastante Esse chão mundão pela é grande. frente. Ai, que Uhum. bom, Dani, que bom. Querida, eu vou encaminhar aqui para as duas perguntas Tá finais, bem. mas a minha vontade era seguir. Eu tenho certeza de quem está nos ouvindo também. Um bate-papo super agradável. Qual é a sua maior riqueza? Aquela que o dinheiro não pode comprar, pagar? Olha, eu acho que minha maior riqueza é eu poder ser quem eu sou realmente. Eu acho que quando a gente se sente segura, né, na nossa própria pele, se sente confortável em ser quem a gente realmente é, eu acho que tudo o resto faz mais sentido, sabe? Porque você vai viver de acordo com aquilo que você acredita, com seus valores, você vai construir uma vida que faz sentido. Então, poder ser quem você realmente quer ser é na minha maior riqueza, é onde eu invisto mais tempo hoje em dia, sabe? E estar em espaços, né, que me aceitem como eu sou também, né? E aí a gente vai fazendo escolhas. E estar em relações também que fazem sentido. Aí entra tudo, né? Relações de amizade, relações amorosas. Então, ser quem eu posso ser é a minha maior riqueza. E a partir daí, construir essas relações verdadeiras. Muito bom, muito bom. E se o mundo inteiro pudesse te ouvir, qual seria a sua mensagem final para a gente? Para a gente não, para o mundo todo, né? Ah, nossa, que essa pergunta é difícil, todo mundo te fala isso, né? Do mesmo jeito que é a maior riqueza é poder ser livre para ser quem você quer ser, eu diria que a minha mensagem é a gente não desistir realmente de investir nesse lugar, né? De você poder viver de acordo com seus valores.
viver de acordo com aquilo que faz sentido, desenvolver uma vida com sentido. Porque viver algo que apenas está ali, né, tipo, você está só reproduzindo, né, você não está ali vivendo algo que faz sentido, que vem de você, que nasceu de você, né, esse desejo, me parece como se fosse mesmo estar dentro de uma prisão, né? Assim, eu estou dentro de um molde, né? Eu não tô, eu não tô conectado com quem eu sou de verdade. Eu estou só repetindo. E isso é muito sofrido. Então, eu diria assim que é muito importante para a gente poder investir nisso, investir em buscar uma vida que faça sentido, um caminho que faça sentido, mesmo quando não faz sentido para as pessoas, mesmo quando as pessoas não entendem as suas decisões, as suas escolhas, é a gente poder ainda se permitir seguir, né, nesse lugar e construir, né, essa vida. Para isso, não é fácil, é necessário investimento mesmo, ativo, né, porque na resposta não vai vir assim do nada. Então, se conhecer, eu diria que é a ferramenta mais poderosa que a gente tem. Eu diria para todo mundo poder vivenciar esse processo de se conhecer. Perfeito. Gente, assim, se eu puder fazer um pedido é compartilhar essa live, porque nós tivemos aqui realmente um atendimento fantástico aí, que vai ficar gravada a live, vai ficar salva, porque Obrigada, Ela. esse é o intuito mesmo, que as pessoas Uhum, desfrutem de tudo que está passando por aqui. E uhum, hoje, muito especial, assim como os outros dias, obviamente. Mas quando nós falamos de saúde mental, gente, assim, afeta todas as pessoas. E uhum. uma coisa ou outra as pessoas vão se identificando, vão assim, isso aí serviu para mim, isso aqui serviu para mim, com certeza. Sim. Então, Dani, eu só gratidão, eu só posso te agradecer o seu tempo nesse finalzinho aí, Obrigada, caminhando para o Laura. finalzinho de gestação. Cauã, né? Cauã? Cauã, isso Cauã! sim. Cauã tá aí todo saudável, né? Nesse forninho aí da mamãe, recebendo todo o carinho de toda a família. Então, nossa, muita luz no teu caminho. Quando vierem para Portugal, já sabem, vamos combinar de nos encontrarmos Com novamente. certeza, com certeza. Eu que agradeço por estar aqui, pelo convite. É sempre uma honra poder compartilhar, sabe, um pouquinho da minha trajetória, de conhecimentos, né? Eu acho que do mesmo jeito que a psicologia para mim foi muito importante para o meu crescimento, eu também gosto muito de compartilhar com outras pessoas, porque eu sei que pode ajudar, eu sei que faz sentido, que é uma ciência, né? Uma área que realmente nos ajuda a crescer, a se desenvolver melhor, né? Então, eu fico muito grata de poder estar aqui compartilhando sobre esse assunto, sobre esse tema. E trocando também, né? Porque você é uma mulher maravilhosa, inspiradora. Quando a gente se conheceu, eu fiquei muito feliz. Vem com toda essa energia, um sorriso grande, e me identifico, né? Também aqui. E aí a gente, nossa, foi muito gostoso. E é sempre bom poder trocar com você aqui em outros espaços também, né? A gente fez outra live falando sobre outros temas com a CETAR, né? Então, assim, essas trocas eu acho que elas nos enriquecem, sabe, Lau? E eu sempre estou disponível para elas porque elas nos enriquecem. E agradeço demais, de verdade. Obrigada a você pelo seu trabalho, por esse projeto lindo que tem aí compartilhado histórias de pessoas, né, pelo mundo, histórias inspiradoras. Então, nós que agradecemos você pela sua ideia. Ah, obrigada, obrigada, querida. Fala da sua rede social, quem Ah, tiver sim. interesse, procurar. Quem tiver interesse, pode me acompanhar, me seguir. É,
eu também, agora eu tô, a partir de maio, né, eu vou entrar de licença, no final de maio eu vou entrar de licença maternidade, mas no segundo semestre já estou de volta, então também fico disponível para atendimento e outros projetos. Eu sempre estou fazendo outras coisas. Esse começo de ano começou um pouquinho lento, achei que não ia criar muitas coisas, né? Mas no final das contas, semana passada a gente teve um webinar gratuito para mulheres imigrantes. Estou aí em alguns outros projetos também. Então, eu gosto bastante, assim, sabe, de estar em diferentes espaços, em criar outros projetos. Então, no meu Instagram, vocês ficam sabendo de tudo. Tudo que está acontecendo, sempre tem novidades, eu conto lá, compartilho. Podem me mandar mensagem também, que eu respondo. E a gente vai se conhecendo, interagindo. Estou sempre muito aberta para receber todo mundo. Ai, que bom, Dani, muito obrigada. Gente, obrigada pelos recadinhos carinhosos. Betinha Filipine, um beijo, querida. Obrigada. Beijo a todos aí que participaram, que estiveram com a gente. Quem também vai assistir posteriormente, obrigada, obrigada pela companhia. Obrigada por essa energia boa que vocês mandam. E eu recebo daqui, emito daí, emito daqui também. E é uma troca maravilhosa. Dani, Sim, obrigada pelo seu tempo, seu amor, obrigada. suas informações, Obrigada a você, Laura. partilhar essa troca de saberes maravilhosa. Muito obrigada, Beijo, Dani. Vânia. Obrigada mesmo. Obrigada. Tudo de bom, Tchau, viu? Tudo de tchau. bom. E fique bem. E a gente vai se falando. Vamos falando. Um beijo. Tchau, gente. Até mais. Até a próxima. Até semana que vem. Bye, bye.